Vamos lá mais uma vez tentar aqui. Ah, olá, eu sou o Genival. Quero dar um vídeo resposta aqui, meu amigo Erenilton lá de São Paulo. Eu estou atualmente no Paraná, na cidade de Ibiporã. Ele quis que eu tentasse ou explicasse a diferença entre evangelho e religião, porque eu disse que religião é uma coisa, evangelho é outra coisa. Ele, como um bom entendedor, sabe a diferença, né? Mas ele gosta de cutucar o Genival para saber a opinião do Genival. Vamos lá. Então, existem várias explicações, se é que eu posso falar dessa forma, sobre a palavra ou o conceito de religião, né? Tal de religar e religar, aí por aí se vai. Ah, eu tenho para mim o conceito de religião é totalmente diferente, porque eu fico me perguntando que foi a primeira pessoa, o primeiro homem a falar ou a conceituar que religião é algo que liga o homem a Deus. Porque um defeito que o cristianismo, os crentes, os evangélicos têm é copiar tudo que vem do mundo. Ou melhor, copiar tudo, né? Seja do mundo ou não, de outras religiões ou não. Então o crente a religião cristã tem esse defeito de fazer cópia, de copiar. E depois quer meter o pau no diabo, dizendo que ele gosta de copiar as coisas de Deus. E disso a gente já sabe. Mas a religião é muito mais do que alguma, entre aspas, religião que quer ligar Deus ao homem, ou melhor, ligar o homem a Deus. É muito mais que isso. Eu estava ouvindo, pesquisando para poder dar uma resposta, e estava ouvindo uma moça, eu não peguei o nome dela, tem um canal no YouTube muito bom, e ela teve umas revelações, se eu posso dizer dessa forma, deu uma explicação muito boa a respeito de religião, né? E um e um dos exemplos que ela deu, falou sobre religião, é que a primeira religião no mundo, quem fez, se essa religião, o conceito dela é religar algo ou alguma coisa ou alguém a Deus, então lá no Gênesis, Deus foi esse primeiro ser que fez é, é, essa ligação entre o homem para ele, ou entre o homem e ele mesmo. Como? De que forma? Segundo a moça estava falando. Que quando Adão e Eva pecaram, eles coseram folhas e taparam a sua nudez. Então, ela dizendo, o homem tentando da sua forma é, é, se esconder de Deus, né? E Deus, ele veio até o homem e matou um animal para cobrir a sua nudez. Quer dizer, então, ela falando que Deus estava, de alguma forma, querendo atrair o homem de volta para si, porque ali simbolizava uma espécie já profética, né, futura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E olhando para a palavra de Deus, a Bíblia, lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, se a gente for olhar para o que é religião, se é religião é religar algo, alguma coisa a Deus, porque Tiago então diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que isso tem a ver com religar a Deus? Com o tal do religare? A religião pura e imaculada, Tiago escrevendo na sua carta. E o Evangelho, a gente sabe
que o evangelho são, o significado é boas notícias ou boas novas. E esse evangelho, o evangelho verdadeiro é aquele que está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a gente sabe que no mundo existem vários tipos de evangelho. Tem o evangelho segundo o espiritismo, tem o evangelho segundo os mormons. Paulo, em uma das suas cartas, acho que aos Gálatas, falou também que mesmo que o anjo vier do céu pregar um outro evangelho, que seja anátema. E aqui na carta de Paulo aos Romanos diz que não me envergonho do evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Então o evangelho de Cristo é uma boa nova. E que boas novas são essas de Cristo Jesus? Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, quando Jesus vem dizendo assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo, que é a anunciação do reino de Deus que já está em nós. Lucas, acho que capítulo 17, versículo 24, eu acho que fala que o reino de Deus não é água, não é água nem comida. Não, esse é Paulo escrevendo aos Romanos, se não me engano. Não é água nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. E Jesus fala no livro de Lucas, capítulo 17, que o reino de Deus já está em nós. E o reino de Deus é o verdadeiro evangelho. É por isso que quando eu falei no vídeo que evangelho, religião, cristianismo, põe tudo numa salada mista, põe tudo, não, cristianismo, evangelho e outra coisa que eu falei, põe tudo numa salada mista e joga na religião. Aí vira essa bagunça que a gente está vendo e vivendo nos dias de hoje. A tendência é as coisas piorar. O verdadeiro evangelho, ele é puro e simples. Não é complicado. Não deixa ninguém confuso nem confundido. O verdadeiro evangelho, assim como a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que você se conecta com Deus. E para se conectar com Deus, não é necessariamente você estar dentro de uma igreja, seguindo os dogmas de uma instituição. Agora, o verdadeiro evangelho e a verdadeira religião é aquela que você tem que ler a Bíblia, é necessário ler a Bíblia, é, entre aspas, obrigado a ler a Bíblia, porque Deus e o Espírito Santo não obrigam ninguém a fazer nada. Você lê, estuda, medita, reflete nas Escrituras Sagradas se você quiser, mas, como Paulo diz lá em Coríntios, que me importa essa obrigação de pregar o Evangelho. Então você tem que sentir essa necessidade, essa obrigatoriedade de ler a Bíblia para poder se conectar a Deus. Porque você lendo a Bíblia, Deus estará falando com você, porque afinal de contas é a palavra dele. E dessa forma você estará então seguindo a verdadeira religião, que é estar ligado em Deus. E aí você vai viver o que está escrito na carta de Tiago, que a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se do mundo. E para você viver isso, só existe uma forma e uma maneira, que é ouvindo a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. Você, quando começar a ler a Bíblia, você vai sentir a necessidade de levar essas boas novas que o Pai, através do Espírito Santo, está falando com você. E aí você vai viver o verdadeiro Evangelho
e a verdadeira religião. Tá bom? Acho que ficou um pouco meio confuso, mas espero aí ter respondido ao Erenilton, meu amigo lá de São Paulo. Um grande abraço, Erenilton. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Tchau.